Aleluia. Esse louvor é uma benção, né, irmão? Deus seja louvado para todos sempre. Abra sua Bíblia, eu quero trazer uma breve mensagem da palavra de Deus, que se encontra no livro do Gênesis. É bom, irmão, saber que temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que cuida de cada um nos mínimos detalhes. A sua vida, a nossa vida, está na mão de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses que aqueles que são de Deus, o maligno não os toca. E se tocar, é com permissão de Deus, como foi na vida de Jó. E o Senhor é fiel para sustentar como sustentou Jó. Eu ouvi algo muito interessante naquele culto de varões que nós somos, que o entendimento de Jó estava limitado. Mas mesmo o seu entendimento estando limitado, ele deu toda a glória a Deus. Até suas provas, suas lutas, ele deu glória a Deus e disse para a mulher, para a sua mulher: tu falas como uma louca, recebes o bem de Deus e o mal não queres receber? Bendito seja o nome do Senhor. E não era Deus, era Satanás, com a permissão de Deus. Mas não era Deus que estava tirando tudo de Jó. Mas Deus foi poderoso para dar tudo a Jó 2 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo de número 6. Uma breve mensagem da palavra de Deus para corroborar tudo aquilo que está sendo falado aqui nessa noite. Gênesis capítulo número 6. Gênesis é o livro mais difícil de encontrar na Bíblia, irmão. É o primeiro livro. Se você não sabe onde é o Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Você pode ficar sentado se você quiser. Versículo número 5. Vou ser bem breve, irmão, bem didático nessa oportunidade. 6 e 5 de Gênesis diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou graça ou favor aos olhos do Senhor. Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo de número 14 diz: faça uma arca de tábuas de cipestre, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro, por fora. Versículo de número 22: foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Versículo número 4 do capítulo 7: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. E Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais puros, dos animais impuros, das aves, de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E você que está em pé pode se assentar. Eu quero
pregar, irmão, subordinado a um tema. 3 etapas do projeto, ou 3 ações de Noé. 3 ações de Noé, ou 3 etapas do projeto. É o tema da mensagem que quero pregar. Deus deu, como é sabido dos irmãos, Deus deu para Noé um projeto, uma missão de construir essa arca, projeto esse, missão essa, que para nós é muito mais do que uma história, história contada, história bíblica, que é uma verdade, mas é para nós também uma pregação escatológica. Falar de escatologia é falar também dos dias de Noé. Jesus disse que a volta do Filho do Homem seria semelhante aos dias que antecederam o dilúvio, os dias que viveu Noé. Como diz o texto, Noé já tinha 600 anos, já era um homem bastante velho, Olivanda, ali nesse contexto que ele vai viver mais alguns, mas era já um homem bastante velho. Podemos dizer que já era um homem maduro, experiente. E Deus, a Bíblia diz que Deus viu que, os irmãos conhecem a história, que Deus viu que havia uma maldade na terra muito grande. O homem não buscava a Deus, e o Senhor decidiu exterminar, com tudo aquilo que Ele mesmo criou. Ele criou, Ele faz o que Ele bem quer, Ele é o dono, Ele é o soberano, Ele é o que tem o domínio. Só que todavia, nessa conjuntura da graça, e eu acho isso muito interessante, lindo, irmãos, há um homem no meio dessa civilização, dessa época, desse contexto contemporâneo de Noé. Há um homem que acha graça aos olhos de Deus, e esse homem é Noé. Não é que Noé, Rogério, fosse melhor do que os outros, porque se Noé fosse melhor do que os outros, o texto diria que Deus viu que Noé era melhor, não é verdade? Mas o texto diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor, favor. Ele não merecia também, ele era tão indigno quanto os outros, que se ele não obedece à voz de Deus para o projeto, ele ia morrer do mesmo jeito. Estar aqui, ser crente, pregar, louvar, estar na casa de Deus, não quer dizer que nós somos melhor do que ninguém, não, irmão. Tudo é um favor, tudo é uma graça, e na beneficência divina, o sol raia para o justo e para o injusto. A chuva também cai tanto para quem é bom quanto para quem é mau. Então esse homem, Noé, ele vai encontrar de Deus um favor e uma graça, e por ele achar um favor e uma graça da parte de Deus, Deus vai projetar esse projeto para Noé, de construir uma arca, que era um projeto que seria o escape, o livramento para todos quanto crescem, acreditassem e obedecessem. É como hoje, existe um projeto de graça, um projeto de salvação. Quem crê, quem obedece, quem segue e aceita, vai ser salvo. Mas Deus não obriga ninguém, é só quem quer. Se você não quiser, tudo bem, mas se você quiser, é como no tempo de Noé, a porta da arca está aberta, mas uma hora ela vai fechar. E o texto é interessante, gente, porque não foi Noé que fechou a porta da arca. Vocês sabem, foi Deus que fechou. E a Bíblia diz que o que Deus fecha, ninguém abre. Pois é, pior que Noé entrou, imagina Noé e a família entrando para dentro da arca, e um bocado de animal, tudo entrando para dentro da arca. Era 3 andares, a arca tinha 3 andares, toda betumada, toda feitinha. Noé foi resiliente, foi perseverante no projeto. Diz que foi 120 anos, que ali ele ficou fazendo, mas ele entrou para dentro da arca como
como Deus disse: Noé, pega tudo e entra para dentro da arca. Pega os animais, os machos, as fêmeas. Entra, comida para você, para sua família, comida para os animais. Entra para dentro da arca, porque eu vou fechar a porta. Só que está no texto que eles entraram, mas a porta continuou aberta. Ficou aberta. Deus não fechou a porta de imediato. Esse tempo que a porta está aberta, a teologia chama de semana da misericórdia, porque foram 7 dias. 7 dias que Noé está dentro da arca. E eu imagino alguém dizendo: mas é muito doido. Passou tanto tempo construindo essa arca. Está aí dentro da arca com os filhos, com a nora, com a mulher, com um bocado de animal, dizendo que vai chover. Já passou um dia, já passou 2 dias, 3 dias, 4 dias, nada de chuva. Mas a Bíblia diz que dos 7 dias, Deus fechou a porta da arca e abriu as comportas do céu. A chuva que só vinha de baixo, agora vai descer de cima. Porque o projeto era de Deus para Noé. Só que o projeto tinha 3 etapas, ou 3 ações que Noé precisava tomar. A primeira, Noé tinha que começar. Nada daria certo sem que Noé começasse. Todo projeto tem um começo. Tem alguém aqui comigo no altar, não sei aí. Mas todo projeto tem um começo, Ninguém, olha assim que interessante. Todo projeto tem um começo. Ele não pode ter um final, mas tem um começo. E nunca vai existir um projeto com um final sem que tenha um começo. Então precisa ter um início. Não existe conclusão sem começo. E ele começou. Eu acredito que crendo, eu acredito que com fé. A Bíblia diz que ele é um herói da fé. Mas imagina Noé ser ridicularizado. Imagine a sua fé, porque você passa por isso, nós passamos por isso. Cadê esse Jesus de vocês? Que não volta. Vocês dizem tanto que vai voltar, cadê ele? E vão para a igreja na quarta, e vão para a igreja na quinta, na sexta, não acontece nada. O salmista no salmo de número 84, 87, ele diz: os meus pés quase vacilaram. Eu olhava para a prosperidade do ímpio e isso me machucava. Como o ímpio prospera e eu que sou justo vivo as migalhas. Eu me desesperei, me atribulei. Noé pode ter certeza que tinha fé na voz que ouviu, que tinha fé no projeto que começou. Isso eu não tenho dúvida. Mas 120 anos não são 120 dias. 120 anos é muito tempo, irmão. 120 anos é a idade que Deus limitou a vida humana. A partir disso aqui, a partir daqui Deus disse: o homem viverá 120 anos. Aí o salmista vem dizendo que depois dos 80 é só fadiga e canseira. O Luiz Miranda é bem maluco, quer viver 120. Mas eu sou da tese que se for para viver mais de 80 e ficar dando trabalho com os outros, que mate logo, que morra logo. Prepara e leva. Não é verdade? Os nossos pais nos dizem assim: se for para ficar dando trabalho para os outros, que Deus mate logo e leve. Tem gente que não pensa assim, concordo, tudo bem. Eu penso assim: se for para dar trabalho para os outros, que Deus prepare e leve. Mas Deus vai limitar a idade humana aqui a 120. Mas imagine comigo que 120 anos construindo um projeto, foi zombado, ridicularizado, mangaram dele, xingaram ele, porque ele dizia que ouviu Deus em um tempo que desde Caim e Abel. Irmã Benedita, ninguém nunca mais tinha ouvido Deus depois daquilo ali. Ninguém. As gerações piedosas se desenvolveram sem ouvir Deus, porque Deus deixou de falar com Adão e Eva, a falar com Abel e Caim. Porque a presença que foi perdida no jardim é muito mais profunda do que nós imaginamos. Cadê teu irmão Caim? Eu sou o guardador dele, Sou segurança dele.
meu pecado é grande, tudo aquilo. Só que Deus vai falar com esse homem e ele vai receber de Deus um projeto, mas a primeira etapa do projeto está no seu começo. Eu não sei o que você tem na sua mão hoje, eu não sei o que você possui, quais são as suas ferramentas, mas se Deus te entregou um projeto, você não pode começar pelo final. Comece pelo começo. Não comece com aquilo que você não tem. Ele diz assim: eu só vou pregar quando acontecer isso, eu só vou cantar. Nunca vai acontecer. Tem que começar. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, irmão, eu gritava mais do que hoje, mas gritava sem sentido. Às vezes eu saía frustrado, eu meu Deus, gritei e não saiu nada. Hoje eu sei que ninguém pode dar um glória, mas eu sei o que eu estou gritando, pelo menos isso eu sei. Sei o que eu estou pregando. Mas todo começo é difícil. Jesus começou tendo que ser batizado por João Batista. Jesus não começou sendo o cara. Jesus começou se submetendo à autoridade espiritual e aquilo que a lei dizia. Ninguém vai começar alto demais. Quase sempre vamos começar lá por baixo, ou com poucas ferramentas. Mas se Deus lhe deu um sonho, se Deus lhe deu um projeto, não pule as etapas. Comece com o que você tem. Tome uma iniciativa. Deus me trouxe essa noite para dizer para alguém: é necessário que você tome uma iniciativa de começar. Há coisas maravilhosas de Deus para a sua vida, mas elas não podem começar pelo final. Elas têm que começar pelo princípio, pelo começo. Isaías, para ir, ele teve que tomar uma iniciativa. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Davi teve que tomar a iniciativa de dizer: deixe-me ir à batalha. Tu não passa de um menino. O que tu tem? Eu tenho uma funda, eu tenho 5 pedras, é o que eu tenho, é o começo, mas deixe-me ir. Os filhos dos profetas tinham a sua casa pequena demais para comportar as suas demandas e o seu profeta Eliseu. E eles disseram para o profeta: Senhor nosso, deixa-nos ir até o Jordão, tirarmos algumas madeiras, algumas vigas, porque nós queremos começar um projeto, mas deixa-nos nós começar. Há um personagem na Bíblia que eu acho interessante, pois ele não ouviu Deus, mas ele disse: eu vou começar, eu vou tomar a iniciativa, e eu vou voltar para Jerusalém para reconstruir os muros. Neemias, alguém está esperando um anjo vindo do céu, alguém está esperando um profeta apontar o dedo e dizer: assim diz o Senhor. Mas Deus está dizendo: você já tem as ferramentas necessárias. Comece ensaiando em casa, faça como o irmão Serginho fazia, pregue para o espelho. Quantas vezes eu preguei para o espelho? Aí eu sou de uma geração, eu sou novo crente, irmão, foi 10 anos de crente, mas eu sou de uma geração que me ensinaram, irmão Yuri, que a gente que queria pregar tinha que ler a Bíblia de joelho. Aí, diácono Edneu, eu fui ler a Bíblia de joelho, porque no meu entendimento, se eu lesse a Bíblia de joelho, eu iria aprender a Bíblia de uma maneira mais rápida e eu teria mais unção. Aí eu ficava com aquela: quando eu for pregar lendo a Bíblia de joelho, eu vou ter mais unção na vida. Não é verdade isso aqui que eu estou falando? Vocês lembram disso? Comece com aquilo que você tem. Talvez o que você tem não é grande coisa. Quando eu comecei, eu não tinha nenhum comentário bíblico. Hoje eu tenho uma biblioteca lá em casa. Comece com aquilo que você tem. Noé começou com o que ele tinha, e quem sabe com o tempo as ferramentas aumentaram, a sua capacitação também aumentou. Ninguém é tão capacitado fora quanto dentro. É quando você começa a fazer que as experiências espirituais começam a acontecer e você começa a criar intimidade com Deus.
É quando você abre a boca e diz eu vou, e você vai, que você começa a conhecer a Deus de verdade. É na experiência da iniciativa que o Deus Todo-Poderoso se revela. Mas comece. Não haveria livramento, não haveria projeto se não houvesse um começo. E diz a Bíblia que quando Deus falou com Noé, ele foi e fez. E Deus está falando com alguém aqui essa noite: faça. Pare de se indagar, pare de se martirizar. Eu estou pregando para pessoas aqui que Deus está dizendo para ele e para ela há muitos dias: faça um propósito. Você está com medo, irmão? Você está constrangido? O que é que está acontecendo? Não tenha medo de abrir mão de algo ou de alguém. Comece. O começo é difícil, mas Deus vai te dar estrutura. Diga para essa pessoa que está do seu lado, diga para ele, diga para ela: o começo é difícil, mas Deus vai te dar estrutura. Diga assim para ele, diga assim para ela: Deus vai te dar estrutura para aguentar a piada alheia. Deus vai te dar estrutura para aguentar aquele olharzinho que diz assim: vixe, não vai dar nada. Será que você pode levantar a mão mais alto que puder e abrir a boca por 30 segundos, encher essa casa de glória? Porque Deus vai gerar no coração de alguém um começo que o final será algo sobrenatural. Comece. É mais se você não começar, nunca que você vai ter a experiência. E eu vou trazer para a salvação. Se você não der o primeiro passo para o altar, se você não tomar a iniciativa e dizer: Jesus, eu entrego a minha vida, nunca você vai viver o processo e o projeto. Quando eu aceitei Jesus, Vitória, eu estava com 35 gramas de maconha dentro de casa. Eu todo de Leões da Tuf, com o texto do Zé Pilintra no pescoço, longe de casa, lá em São Paulo. Eu sei que eu senti uma coisa tão boa, uma coisa tão gostosa, que chamaram para frente que queria aceitar Jesus. Eu disse: eu vou. Só que quando acabou o culto foi que a ficha caiu. E a maconha? E amanhã de manhã, quando eu for trabalhar, eu não vou fumar mais? Eu fiquei: meu Deus, eu fiz um negócio, mas comecei. Se eu não tivesse começado, nunca eu estaria aqui. Comecei. Olha para essa pessoa que está do lado, pergunta para ele, pergunta para ela: vai começar ou não vai começar? Vai ficar nessa indecisão ou vai deixar Deus tomar a direção da sua vida a partir de hoje? Diga assim para ele, diga assim para ela: se eu fosse você, eu dava o primeiro passo, pois o mar só se abre depois que Moisés bate com as águas com o cajado. O mar não se abre enquanto você não toma a iniciativa. Isaías não é enviado enquanto não diz: eis-me aqui. O rei Ciro não olha para Neemias triste e diz para ele: volta para Jerusalém, enquanto ele não põe o rosto no pó. Deus me trouxe essa noite para dizer: comece. Comece. Aí vem a segunda etapa do projeto, que podemos dizer que é a mais difícil, que é o meio do projeto, ou o meio do processo. A segunda ação de Noé, porque ele tem a ação de começar, mas eu sei que você sabe que muita gente começa, mas não termina, né? Quantos nós vimos, há um contexto salvífico, começaram com a gente, eu tomo das falas da nossa irmã minha. Quantos nós passamos e vemos desviado? Quanto nós, pastor postou ontem ou foi antes de ontem, o batismo que fizemos em 2017, batismo do Ilmar, João Júnior, Lili estava lá, não sei se estava sendo batizada.
irmão Júnior, tantos que estiveram ali que não estão mais. Alisson, Nonato, né? Vários começaram. Porque, gente, a segunda etapa é a mais difícil. É você não parar. É no meio das pancadas, é no meio dos contratempos, você dizer: eu não paro, eu vou até o final, eu vou chegar no lugar que Deus disse que eu vou chegar. E eu não vim pregar essa noite para pessoas que vão parar, eu vim pregar para pessoas que vão até o final. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite que pode estar fraco, pode estar cabisbaixo, mas Deus vai levantar você para chegar até o final. O meu Deus, o Deus a qual eu estou pregando, o Deus a qual eu sirvo, é um Deus que não desiste de você de maneira nenhuma. Pedro quis parar, Pedro quis voltar, mas o Senhor desceu no mar da Galileia, olhou para Pedro e disse: pescaram o quê? Pescamos nada. Pois vai ao mar alto de novo, Pedro, lança a rede, porque agora vai dar peixe. Eu imagino o Pedro dizendo assim: eu já sei que voz é essa, eu conheço quem é esse. Ele queria parar, ele queria voltar, mas nós servimos um Deus que não aleluia. Pegue na mão de alguém, me ajude a pregar. Vou fazer isso aqui só essa vez. Pegue na mão de alguém, me ajude a pregar. Se você tem intimidade com ele, intimidade com ela, olhe dentro do olho dele, dentro do olho dela e diga: não pare, não volte, não pare, não. Quantos irão continuar? Quantos irão continuar? Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar, eu vou deixar. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia aumenta o volume do glória. Vamos encher essa casa de adoração. A raiva do diabo é que é pataca patata. A raiva do diabo é que você não parou, você enfraqueceu, você até caiu, você até pecou, mas você não parou. Você disse: eu não vou parar, eu não vou não desistirei, não voltarei atrás. Preguei isso aqui quase parecido domingo passado. Parece que Deus quer falar novamente com alguém. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Passa 5 anos, passa 10 anos, passa 15 anos, passa 20 anos. Alguém está olhando para a arca e está dizendo: está devagarzinho, mas está está devagarzinho, mas está criando forma. Está devagarzinho, mas não é que o Noé está conseguindo construir o projeto que Deus deu para ele. Esse Noé só pode ser doido. O tempo está passando, mas nós estamos observando e vendo que a arca está começando a criar forma. O tempo vai passar e você vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é o tempo do homem, é o tempo de Deus. O projeto vai criar forma. O meio é até difícil. Parar, oh aleluia, não parar é uma alternativa difícil de não ser escolhida, mas você não vai parar. E com o tempo você vai poder gritar e cantar o hino da vitória. Ouso dizer essa noite, eu anotei enquanto eu escrevia: ouso dizer essa noite, Deus não permite você parar. Eu vou falar baixinho para quem tem glória. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. O que está sendo gerado não é coisa de homem, é coisa do céu. Aleluia, aleluia. Não pare,
Eu não posso ser irresponsável com aquilo que eu prego. Mas diz a Bíblia que quando eles retornaram do cativeiro, quem retornou para construir os muros teve êxito. Mas quem voltou para reconstruir o templo parou. Porque Neemias estava com uma visão muito firme, Cid. Alguém olhou para Neemias e disse: esse muro aí, as raposas vão destruir esse muro. É por isso que nós vamos tacar fogo no rabo da raposa até dizer já chega, né? Escreveram cartas. Cartas essas que induziam Neemias a parar, focar em outras coisas, ameaças. Mas Neemias disse: rapaz, eu estou numa grande obra, eu não posso descer, eu não vou parar. Não tire o seu olhar do céu, não pare. E a obra parou. 17 a 20 anos o templo ficou deserto, a casa ficou abandonada. Até que Deus levantou Ageu e Zacarias para falar com Jesua, ou Josué e Zorobabel, sumo sacerdote e governante do povo. Fale com eles e diga para eles que não é justo a casa deserta e eles morando numa casinha com ar-condicionado. Coisa é essa? Por isso que o dinheiro de vocês é como quem bota em uma calça com o bolso furado, não serve de nada. Porque vocês priorizam o que é de vocês e esquecem o que é de Deus. Mas diga para eles que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E eu sou o dono do ouro e da prata. E se porventura estou pregando para alguém que parou, essa é a noite de voltar. Essa é a noite de recomeçar. Terceira etapa, a melhor de todas, a da conclusão. É quando você olha para tudo aquilo que você construiu, olha para tudo aquilo que você fez e talvez com um olhar nostálgico possa dizer: doeu, feriu, sangrou, demorou, mas terminei. 52 dias e as muralhas estavam de pé. Eu imagino Neemias olhando para os opositores e dizendo: vocês disseram que não ia dar nada, né? Eu não sou da pregação que põe um contra o outro, mas eu acho lindo quando eu passo por aquelas pessoas que diziam que não era uma semana. Eita glória! Aí eu faço igual o Gerson Rufino: olha eu aqui. Você está aí ou ficou em casa, irmão? O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, aviva, vem fazer. Eita! Eu olho para Paulo, irmão Neto, e eu concluo a mensagem. Eu olho para Paulo no seu final da vida, escrevendo a Timóteo, dizendo: Timóteo, eu fui abandonado. Até tu, Timóteo, me deixou só. Todo mundo me abandonou. Demas, escrevi sobre Demas. Para Filemon, falei sobre Demas, mas me largou, amou mais o século presente do que a mim. Me largou. Na minha última defesa, ninguém esteve comigo, ninguém. Fiquei só. Mas Deus estava comigo, Deus estava comigo, Deus estava comigo. Diga para esse crente que está do seu lado: Deus não te abandona. Diga para ela: nesse projeto Ele está contigo no começo, no meio e no fim. Você está com dúvida ou está com fé, irmão? Mas Timóteo, tu ainda me é útil. Traga os pergaminhos. Traga a minha capa que ficou lá em Troade, na casa de... como é o nome dele? É Carpo, Policarpo? Aqui, pô, é isso aí mesmo. Obrigado, Edneudo. Traga ela. Porque eu já vou ser oferecido como um sacrifício. Meu corpo vai ser entregue como uma libação. Mas Senhor, o projeto começou lá no caminho de Damasco. Vou mais a fundo, o projeto começou lá com Estevão, quando eu estava
apedrejar Estevão e as suas vestes caíram aos meus pés. Começou lá. Senhor, o processo foi duro, eu quase ceguei, eu apanhei, naufraguei, fiquei nu. Paguei todo o preço que o Senhor profetizou, não me enganou, disse que eu aprenderia como é sofrer pelo teu nome. Está acabando, Senhor. A obra vai ser concluída, mas eu combati o bom combate. Eu terminei a minha carreira. Eu guardei a minha fé. Senhor, o que me resta agora é a coroa. Começo, meio e fim. Você acha que não teve dias que Paulo quis chutar o pau da barraca? Você acha que teve dias que Paulo disse assim, agora não vai? Quando ele naufragou em Atos 27, Atos 28 e 28, a Bíblia diz que a esperança da vida fugiu deles. Só que havia uma palavra sobre Paulo: o navio todo se perde, mas nenhum vai morrer. Começo, meio e fim. Depois de 120 anos, Noé entrou para dentro da arca. As águas do dilúvio vieram, morreu todo mundo, mas está lá o Noé dentro da arca, vivendo a promessa de Deus. Mais importante do que qualquer projeto, do que qualquer sonho desta terra, é a sua salvação. E para a obra salvífica existe um começo, meio e um fim. O começo é o passo que você dá e diz, não quero mais viver eu, quero que Cristo viva em mim. O meio são as batalhas, as etapas dolorosas do processo que a vida nos apresenta. E o final é aquela linda coroa de glória que o justo juiz nos dará naquele dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Todas as etapas têm sua importância e é necessário passar por cada uma. Dificilmente alguém terá a oportunidade do ladrão da cruz. Dificilmente. E não ache ele mais digno do que você. Para ser bem sincero, nós somos muito mais privilegiados em ter uma vida todinha para se derramar nos pés de Jesus do que um cara que só vai na última hora dizer, lembra de mim. Não teve a oportunidade de pregar, não teve a oportunidade de louvar, não teve a oportunidade de nada. Sinta-se privilegiado em ter recebido de Deus a oportunidade de começar, de passar pelo meio e chegar no final. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra. É uma palavra missionária, meu Deus. É um projeto que o Senhor tem com a humanidade. Através do teu Filho Jesus, o Senhor tem um projeto de salvação. Com Noé, o Senhor também teve. A sua geração se perdeu, mas Noé e sua casa concluíram o projeto. Entraram na arca. E eu te peço por esse meu irmão, por essa minha irmã que está aqui, que já começou, que está no meio do processo, que está passando, meu Deus, pelas situações que o projeto ele nos devolve, mas eu tenho a certeza que nós chegaremos até o final, meu Deus. E como o apóstolo Paulo, nós poderemos dizer, valeu a pena. As marcas de Cristo para um cristão é honra, é glória, é louvor. É maia séria, mai. Cai, show, mandai. Oh, glória a Deus. Te oro pela nossa construção ali, meu Deus, porque teve um começo, está no processo. Mas assim como Salomão te entregou o templo, assim como Moisés com Bezalel e Aholiabe te entregaram o tabernáculo, assim como Josué e Zorobabel te entregaram o segundo templo, nós cremos que aquela obra será concluída e a tua glória será manifesta naquele lugar. Ai, rei, adai, a sé.
Oh, você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar. Você pode exaltar e magnificar o nome do Senhor. Há reforço do céu para a sua vida, há renovo de Deus para a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu gostaria de convidar a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus. Cadê você que quer entregar a sua vida para Jesus? Cadê você que quer aceitar Jesus como teu Salvador? Hoje é a noite do teu começo. Se você está aqui, eu quero orar por você. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo, se tem alguém no nosso meio, derruba por terra todas as algemas espirituais. A igreja está aqui para dar glória. Ai, é. Não tenha vergonha dos pequenos começos. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. O irmão Júnior vai dar o rodízio. Enquanto o irmão der o rodízio, você se decide a dar o primeiro passo essa noite.